E de dia em dia, ele lia o livro da lei de Deus, desde o primeiro dia até ao derradeiro, e declarando e explicando o sentido, faziam que lendo se entendesse. Está entrando no ar o programa Explicando a Bíblia. Apresentação, Irmão Gilvan Silva. (13h03) em Natal. Você está ouvindo a Rádio Nordeste, o programa Explicando a Bíblia. Hoje nós vamos comentar o Salmo 132. Estava com saudade de vocês, de verdade. Esse salmo é delicioso. São 18 versículos muito especiais e nós vamos falar da presença de Deus, do lugar onde Deus habita, que lugar é esse. E este salmo certamente vai enriquecer a nossa alma com sentimentos e pensamentos muito agradáveis a respeito da presença de Deus. Amém? Eu convido meu esposo, Joanes, para orar, está aqui comigo. Frequentemente o irmão Gilvan o convida para vir ao programa, não tem dado certo muitas vezes, mas ele está sempre aqui me acompanhando e está levando o programa a vocês no Facebook. E nós vamos orar por você, tá certo? Por nós e por você. Quero saudar a todos com a paz do Senhor. Oremos. Querido Deus e Pai Celestial, na Tua presença nós nos colocamos nesta tarde e te pedimos a Tua bênção, Senhor, para a ministração da Tua palavra que vai ser proferida a partir deste momento. Usa a Tua filha, Senhor, como sempre o faz, e que a Tua mão poderosa possa estar estendida sobre o Teu povo nesta cidade, Senhor, aonde esta rádio estiver alcançando, Senhor, que a Tua bênção chegue aos seus ouvidos como uma bênção de palavra de vitória, Senhor Deus, de orientação, de demonstração, de acordo com o Teu querer. Usa a Tua filha neste momento, é o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus queridos, como eu disse, o Salmo 132, são 18 versículos, é um dos salmos do Cântico dos Degraus, é um dos longos, né? São 18 versículos. Nós temos salmos que compõem o Cântico dos Degraus, são salmos geralmente muito pequeninos, então 18 versículos já é significativo. É um salmo real, né? Significa feito pelo rei, produzido pelo rei. É um salmo abordando o tema do rei. E ele, em forma de poesia, ele aborda como o Salmo 89, que é o pacto de Deus com Davi, e ele faz aqui uma exposição do descanso da casa real, do Deus, Davi alojado na casa real. Isso vai trazer, vocês estão lembrados do que tem em 2 Samuel 7? Ali quando Davi, já alojado na casa real, no palácio que ele fez para si, e aí Deus lhe deu descanso dos inimigos ao redor, e Davi diz a Natã, chama Natã e diz que pretende construir um templo. Estão lembrados desse episódio, né? No capítulo 7. Pois é, logo nos primeiros versículos você já vê isso. Quando ele fala isso, que ele quer construir uma casa para o Senhor, Natã acha uma excelente ideia. Todo mundo lembra dessa história. Uma coisa importante aqui, um parênteses, mas dentro deste assunto, é interessante que Natã acha uma excelente ideia, afinal o rei quer construir um templo. Tem coisa mais bonita, né? E aí era o rei de Israel, um homem amado por Deus, e quer construir um templo, uma casa para se adorar a Deus. Natã disse, excelente ideia, faz, é isso mesmo. Quando Natã sai da presença de Davi, aí Deus trata com Natã e diz, eu não pedi, eu não mandei, e vai lá e diz ao meu servo Davi que quem vai construir é o filho dele, não é ele. E aqui, e é interessante como Davi se submete, depois você dá uma olhadinha no capítulo 7, segundo o livro de Samuel. A reação de Davi
de submissão, de rendição e até gratidão é linda. São lições de vida para nós. Nem sempre nós queremos acatar a vontade de Deus para a vida da gente, não é? Às vezes a gente quer insistir com planos que não são os planos diretivos de Deus para a nossa vida. Davi queria construir um templo, um santuário. Pode ter coisa mais linda do que isso? Não. Porém, Deus tinha outros planos. E Davi, ao invés de ficar chateado, ofendido, ele fica grato a Deus. E ele diz a Deus que é uma honra que o seu filho seja o escolhido de Deus para construir o templo. E continuou com os preparativos. Ele entrega para Salomão o projeto, o material, até as pessoas designadas para fazer a construção do templo. E Salomão assim o fez. Ainda dentro deste parênteses que eu abri sobre a submissão e a obediência a Deus, condições impossíveis de serem retiradas, condições obrigatórias para se servir a Deus, submissão, obediência restrita. Moisés, ontem falava na escola dominical, quando Deus passa para Moisés a informação de que ele não entrará na terra prometida, leva para o monte e mostra Canaã. Olha, sinceramente, muitos de nós certamente diriam, mas Senhor, batalhei tanto na minha vida toda para chegar aqui e não ter direito de entrar na terra. Talvez fosse insistir com Deus. E ele agradece a Deus o privilégio de toda a presença de Deus na vida dele e passa a tarefa de entrar na terra prometida para Josué. E dá todo o aval, todo o apoio de que Josué precisa para entrar na terra prometida. Pois é, aqui no capítulo 132 do livro de Salmos, começa dizendo assim: lembra-te, Senhor, de Davi e de todas as suas aflições. Nesse primeiro momento, a gente já vê aqui um apelo. Esse salmo pode ter sido escrito num período posterior ao exílio. Essas palavras aqui, lembra-te, Senhor, de Davi, tem importante significado. Nos anos entre o retorno do povo a Jerusalém e o nascimento de Jesus, havia um forte desejo por parte dos justos de que o Senhor restaurasse o reinado de Davi, cumprindo sua promessa. E aí, no versículo, a partir daqui, nos versículos seguintes, ele vai colocar o intento de Davi na construção do templo. Essa expressão aqui, lembra-te, Davi, de todas as suas aflições, como jurou ao Senhor e fez votos ao poderoso de Jacó, isso explicaria o rogo do povo para lembrar a Deus a aliança dele com Davi. Sem rei para o trono, tinha o povo um bom motivo para clamar a Deus, pedindo-lhe que se lembrasse da sua promessa. Bom, esse é o 13º e o mais longo do Cântico dos Degraus, sendo às vezes classificado como salmo messiânico. Ele tem a seguinte estrutura. Do versículo 1 ao versículo 5, um clamor a Deus para que se lembre do seu pacto com Davi. Dos versículos 6 ao 9, a expectativa do cumprimento da promessa. O versículo 10, uma oração pela vinda do reino. Versículos 11 e 12, uma récita falando da promessa a ser cumprida. A récita é uma composição, apresentação de um texto lírico, geralmente acompanhado de música, né? Um poema apresentado com música. E os versículos 13 a 18, a elaboração do pacto de Deus com Davi. Agora, nesse momento, eu quero ler com você. Eu vou ler o versículo 1. Lembra-te, Senhor, de Davi e de todas as suas aflições. Se este salmo foi escrito no período pós-exílico, as palavras aqui, a expressão lembra-te, Senhor, tem um significado especial, tratando dos anos entre o retorno do povo a Jerusalém e o nascimento de Jesus, aquele período em que havia um forte desejo por parte do povo de Deus de que o Senhor restaurasse o reinado de Davi, cumprindo sua promessa.
Essa é uma hipótese. Os versículos seguintes, 2 ao 4, dizem, observe isso aqui. Como jurou ao Senhor e fez votos ao poderoso de Jacó, dizendo, certamente que não entrarei na tenda em que habito, nem subirei ao leito em que durmo. Não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras. Aqui ele está falando que ele não vai parar de investir nisso, de que ele vai investir todo o seu esforço diligentemente. Ele está fazendo a promessa da construção do templo da casa para o Senhor. Esta expressão aqui, poderoso de Jacó, é uma designação rara a respeito de Deus. Nós temos expressões parecidas ou idênticas em Gênesis 49, 24, quando Jacó impetra a bênção sobre seus filhos, quando ele se encontra com José no Egito, ele fala do poderoso de Jacó. Isaías, no capítulo 1, versículo 24, se refere ao Deus dos exércitos, o forte de Jacó, diz o Senhor. Depois Isaías também fala no capítulo 49 e no capítulo 60 ele fala novamente sobre o forte de Jacó. Uma coisa aqui, mais um parênteses que eu vou falar a respeito disso aqui, é que falando do poderoso de Jacó, o forte de Jacó, o Deus Todo-Poderoso, porque chama atenção, e você preste atenção que grandes profetas como Isaías e outros, quando vão falar palavras proferidas por Deus, palavras inspiradas por Deus, eles dizem, assim diz o Senhor, como Deus falou, como está escrito, como falou o Senhor dos exércitos, como fala, assim diz. Tenha muito cuidado com profecias em que as pessoas usam a primeira pessoa para falar. Eu, o Senhor, te digo. Ou então se dirige às pessoas já assim, falando em primeira pessoa. Fique atento a isso. Não é rejeitar gratuitamente, mas preste atenção. Porque a palavra profética precisa ser submetida à avaliação. Isto é a Bíblia quem manda. A palavra precisa ser submetida à avaliação, à análise, à observação. Há coisas que não condizem com os textos sagrados. Então, se já contraria princípios bíblicos, a gente já sabe que não pode vir de Deus. Deus não contraria a sua própria palavra. Deus não desdiz nada. Né? Ele é imutável, ele é permanente e a sua palavra é eterna e perfeita. Fechando parênteses, hoje eu fiz uma seleção de hinos falando sobre refúgio, sobre lugar onde a gente se guarda, onde a gente está protegido, onde a gente está em segurança. E aí eu lembrei de um hino de Feliciano Amaral, Refúgio Ideal. Medita. Queridos irmãos, boa tarde, a paz do Senhor. Acredito que vocês estão aí em sintonia conosco pelo Face. E gostaria que vocês estivessem aí compartilhando esse momento de estarmos juntos. Quero agradecer a Deus pela presença de cada um dos irmãos. Temos passado algumas dificuldades, algumas situações adversas, mas o Senhor tem nos dado vitória e o importante é estarmos confiando e sem temer as dificuldades. Eu não tenho como trazer a vocês aqui uma saudação rápida a todos os que estão nesse momento na audiência, porque eu estou sem o outro equipamento aqui que eu sempre trazia, e com o outro equipamento era compartilhado, o mesmo Face, o meu Face em dois equipamentos, e eu conseguia falar o nome dos irmãos, mas eu estou só com o visor aí, o que está filmando, então não tenho como saudar vocês nesse momento, porque se eu for mexer aí vai atrapalhar a transmissão. Mas eu quero agradecer a todos vocês que estão conosco nesta tarde, pela presença de cada irmão. Através do Face da minha esposa, eu consigo ver aqui o Wesley, eu consigo ver Celiana, consigo ver Assis Soares, irmão Assis,
Consigo ver aqui Ana Cristina, Maria Dalva, Lúcia Ferreira e alguns outros irmãos através do Face da minha esposa. Mas acredito que vocês estão desfrutando desse momento e nós já vamos para a segunda parte, tá? Desta programação do programa Explicando a Bíblia. Então fique aí na audiência e à medida que der tempo eu vou falando com vocês. Muito bem, estamos voltando, são 13 horas e 18 minutos. Você está ouvindo o programa Explicando a Bíblia, hoje com o Salmo 132. Li os 4 primeiros versículos, quando o salmista fala que não vai ter paz, não vai ter sossego, não vai ter descanso. Ele diz que nem dormir vai, enquanto não fizer um lugar para Deus habitar. E o versículo 5 ele diz: enquanto não achar lugar para o Senhor, uma morada para o poderoso de Jacó. Aqui, enquanto não achar lugar para o Senhor. Com estas palavras, o poeta recorda o desejo de Davi de construir o templo para o Senhor. Eu já mencionei no bloco anterior o texto lá de segundo livro de Samuel, no capítulo 7, versículos 1 e 2. A reformulação poética das narrativas das Escrituras era uma arte tradicional em Israel. Você vê isso muito claramente, por exemplo, nos capítulos 4 e 5 de Juízes. Repetir. Essa era até uma ordenança de Deus, de estar sempre dizendo as mesmas coisas e repetindo, já que boa parte do conhecimento humano, a maior parte do conhecimento humano era transmitido pela oralidade. Então, nas repetições se garantia a memorização, a permanência na memória das informações. Eu lembro aqui de Gideão, quando o anjo aborda, lá em Juízes, né? Quando o anjo aborda e chama de varão valoroso, ele está numa situação de penúria, o povo dele está numa situação de muito sofrimento, os moabitas destruindo tudo que eles plantavam, não é? Eles estavam naquela situação de muita crise, uma crise muito cruel. E é interessante que ele diz assim: eu ouvi falar dos meus pais, dos meus antepassados, das maravilhas, das coisas que Deus operou na presença diante do povo dele. A oralidade garantia que as pessoas eram informadas das coisas que Deus fazia para que não saísse de suas memórias. E o profeta Jeremias diz que é para a gente trazer à memória aquilo que nos traz esperança. É para a gente alimentar a mente da gente com coisas que trazem esperança. Lembrar da bondade de Deus, lembrar da misericórdia de Deus, lembrar do poder sobrenatural de Deus, lembrar que Ele não esquece de olhar para nós é fundamental para que a gente tenha esperança aqui na terra. Para que a gente não se esqueça que Ele não dorme nem cochila e que de dia e de noite trabalha em favor do seu povo. Tá certo? Bom, aí os versículos 6 a 9 diz: versículo 6: eis que ouvimos falar da arca em Efrata e a achamos no campo do bosque. Entraremos nos seus tabernáculos, prostrar-nos-emos ante o escabelo dos seus pés. Levanta-te, Senhor, no teu repouso, tu e a arca da tua força. Vistam-se os teus sacerdotes de justiça e alegrem-se os teus santos. Aqui primeiro, no versículo 6, quando fala da arca em Efrata. Efrata refere-se à região de Belém. A gente ouve falar disso em vários lugares da Bíblia, no Antigo e no Novo Testamento. Por exemplo, no livro de Ruth, no capítulo 1, fala do local da vida, da residência da família de Noemi, do seu esposo, seus filhos, né? Belém também, essa Belém Efrata também é mencionada como lugar, lá em Gênesis 35, o lugar onde Raquel foi sepultada, por exemplo. Mas tem um texto que é mencionado no Novo Testamento também,
Esse texto tem um marco importante na minha vida, que eu memorizei esse texto junto com outros, quando eu acho que eu tinha talvez uns 8, 9 anos de idade, lá em Brejinho, e eu memorizei para fazer parte de um jogral de crianças na igreja. Olha a importância da gente ensinar versículo bíblico às crianças. E o texto de Miqueias 5:2 diz: mas tu, Belém Efrata, posto que pequena entre as milhares de Judá, de ti me sairá aquele que há de reinar Israel e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Já mencionando Belém como um lugar de onde sairia o Salvador da humanidade, onde nasceria o Messias, o Salvador do mundo. E aí esse mesmo texto vai ser mencionado, por exemplo, em Mateus, no capítulo 2, versículo 6, e tu, Belém, os magos do Oriente falam dele, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. É lindo, né? Olha, uma das coisas que cativa a gente lendo na leitura da Bíblia é essa coerência interna. Um texto do Novo Testamento confirmando do Antigo, as profecias, as coisas que foram proferidas, prometidas por Deus no Antigo, acontecendo de forma tão clara e tão sem erros, sem falhas no Novo Testamento. O próprio nascimento do Redentor, do nosso amado Salvador Jesus Cristo, em Belém, aconteceu por providência de Deus, porque os pais dele, a mãe dele e o seu padrasto, moravam em Nazaré. O óbvio seria ele nascer em Nazaré. Mas havia o decreto do recenseamento, do alistamento das pessoas, e a família de Maria, a família de José, o local de recenseamento deles era em Belém. Então Maria, com o barrigão, sai a caminho de Belém para fazer o alistamento. E chega aos dias de uma viagem longa, com animais, com muita bagagem, acampando aqui e ali. Pois vai aquela multidão. E aí quando chega em Belém, Maria tem seu filho, com a história que a gente já sabe, não? A cidade cheia de gente, uma cidade pequena, e aí eles tiveram que se instalar na pressa numa estrebaria, num lugar onde os animais repousavam, porque não tinha lugar nas estalagens, nas hospedarias, porque a cidade estava superlotada de pessoas que vinham para o alistamento. Mas para cumprimento da palavra de Deus, tiveram que ir a Belém. E lá nasceu o Salvador, conforme foi predito por Jesus. Aqui eu faço de novo outro parênteses. Olha, tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Nenhuma palavra proferida por Deus nas Santas Escrituras cai por terra. Ele vela por sua palavra para cumpri-la. Todas as coisas, as palavras de bênção, as palavras de maldição, sim. Se nós incorrermos nos erros, que Deus disse que se incorrêssemos em algumas questões, em erros, nós seríamos culpabilizados, penalizados, às vezes disciplinados, às vezes corrigidos e às vezes correndo o risco de perder a salvação. Tudo que foi dito se cumpre. E quer saber uma coisa que está bem pertinho de se cumprir? O arrebatamento da igreja. Jesus breve virá. Os dias são tão maus, tão terríveis, que nós estamos ouvindo um ou outro servo de Deus dizendo: não dá mais para ficar aqui na terra. Esta terra está completamente corrompida. O mal está assolando. Nós estamos numa situação agora de insegurança, de falta de paz, de desarmonia. É pai contra filho, é filho contra pai, é marido contra esposa. Está uma coisa tão dramática nesta terra. Ainda não é o fim. É o princípio das dores. Mas já já o rei vai voltar. O nosso Redentor vai mandar tocar a trombeta e nós vamos subir para morar definitivamente com ele. A noiva e o Espírito, a igreja e o Espírito dizem: vem, o Senhor está voltando. Bom, continuamos aqui e eu quero ler mais um versículo antes de entrarmos para o próximo intervalo. O versículo seguinte diz:
entraremos nos seus tabernáculos, prostrar-nos-emos ante o escabelo dos seus pés. O templo de Jerusalém era tido como escabelo de Deus, que habita no céu. Escabelo é um pequeno banco para apoio dos pés. Eu digo que crente domina um vocabulário erudito que só crente, viu? Porque a Bíblia é um texto muito culto, muito erudito. E normalmente essas palavras só quem conhece é crente. É quem lê a Bíblia, aliás, né? Porque são expressões muito cultas, muito eruditas. Pois é. E também não são aqui da nossa região usar essa expressão. E aí, aqui me faz lembrar o texto, por exemplo, de Isaías 66. Não sei se você lembra, se não, dê uma olhadinha aí. 66:1. Assim diz o Senhor, escreve Isaías: o céu é o meu trono e a terra o escabelo dos meus pés. Que casa me edificaríeis vós? Deus falando. E que lugar seria o do meu descanso? Lamentações de Jeremias, no capítulo 2, versículo 1, diz, Jeremias escreve: como cobriu o Senhor de nuvens na sua ira a filha de Sião. Derrubou do céu a terra a glória de Israel e no dia da sua ira não se lembrou do escabelo dos seus pés. A terra que Deus usa como um banquinho para botar os pés. Claro que isso é metáfora, isso é poesia. Primeiro livro de Crônicas, no capítulo 28, versículo 2. Então o rei Davi se pôs em pé e disse: ouvi-me, irmãos meus e povo meu. Em meu coração havia eu proposto edificar uma casa de repouso para a arca do pacto do Senhor e para o escabelo dos pés do nosso Deus. E tinha os preparativos para edificar. Davi dizendo qual era a intenção dele, mas que Deus tinha outros planos. E neste contexto a gente já pode aprender muitas lições. Deus faz como Ele quer, Deus usa quem Ele quer, e nós precisamos ser submissos, dóceis e racionalmente, inteligentemente obedientes ao Senhor. Vamos ouvir o próximo hino? Eu disse a vocês que eu pensei hoje em buscar segurança em Deus. Vamos ouvir de Luiz de Carvalho, na voz de Luiz de Carvalho e Denise, Pai de Amor. Queridos irmãos, mais um intervalo do programa Explicando a Bíblia, né? Esta tarde de segunda-feira, dia 5 de fevereiro, né? O tempo passa rápido e a gente precisa usar o tempo com inteligência. Eu ouvi uma vez minha esposa falando, numa palestra, que tem gente que diz: puxa vida, só que queria que o dia tivesse mais de 24 horas, porque não está dando tempo para fazer as coisas. E ela dizia assim: coitado dessa pessoa, porque se ela não consegue administrar 24 horas, como é que ela vai administrar mais de 24 horas, né? Então a gente tem que aprender a administrar o tempo com inteligência, saber que a gente é suficientemente inteligente com o que Deus nos deu. Cada um de nós temos a capacidade, sem acumular muitas coisas, de fazer o que está previsto, né? Então, que você e eu possamos aprender a administrar o tempo com inteligência e saber que a nossa segurança está em Deus, né? Deus é quem nos guarda, Deus é quem nos protege do mal, e a nossa vida está inteiramente guardada nele. Que você, nesta tarde, que está nos ouvindo, que seja muito bem-vindo aos irmãos que estão na audiência, irmão Liênio, irmã Joana Dark, e a todos os irmãos que estão na audiência, o pastor Otávio, né, meu tio, que está aí na audiência, Jévanes, minha irmã, e a todos vocês que estão chegando agora. Eu não tenho como saudar um a um, mas eu acho que no próximo programa nós vamos estar administrando essa situação, de podermos ver todos os irmãos como eu fazia e saudá-los. Mas o importante
nós estarmos unidos, compartilhando esse salmo tão maravilhoso que está sendo comentado nesta tarde, né? Tenham cuidado, os irmãos que estão, talvez vão sair agora à tarde ou vão para algum lugar, né? Aqui em Natal, eu sugiro que os irmãos, quando forem parar no sinal, fiquem um pouquinho atrasados para ver se pega o sinal aberto, porque está difícil, está complicado e tem muita gente que fazendo mal nas ruas de Natal, né? E a gente não sabe a hora que a gente vai ser alcançado. Eu, sábado, há uns 10 dias atrás, estava aqui no programa Parmeira, que saí daqui e fui para Esteadep. Quando cheguei lá, fui abordado por umas pessoas, né? E graças a Deus estamos aqui. Eu quero até agradecer a Deus diante de vocês, pela minha vida, pela proteção de Deus. E a gente sofre esses impactos, essas situações, mas Deus está conosco. Ele é quem está no comando. Então, quando vocês forem sair de casa, orem, peçam a proteção de Deus, peça que os anjos do Senhor acampem ao redor e agradeça a Deus quando chegar também em casa, viu? Porque a gente tem que estar em comunhão com Deus. E se isso que nós estamos passando é uma forma que Deus está despertando a igreja dele para estar mais em oração, buscando a sua presença, que seja isso como um despertamento, né, para a igreja. As dificuldades, os sofrimentos que a igreja enfrenta, que o povo de Israel enfrentou no deserto, é para que o povo ficasse mais perto de Deus. Não se resolve as coisas espirituais e as coisas da igreja de forma carnal, de forma material, se resolve com jejum e oração. O apóstolo Paulo foi várias vezes preso, o apóstolo Paulo sofreu, vamos dizer assim, certa vez ele foi apedrejado, mas o que a igreja tem que fazer é orar, buscar a Deus, interceder. A Bíblia diz lá no Velho Testamento, né? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, sararei a sua terra e perdoarei os seus pecados. Então, o que a igreja tem que fazer, o que eu tenho que fazer, o que nós temos que fazer diante das situações da vida, das dificuldades, é colocar o joelho no chão e buscar a Deus, né? Porque a nossa proteção vem de Deus. Ora, diga Israel, né? Se não for o Senhor, estaríamos perdidos. Vamos a mais uma parte do programa, explicando a Bíblia, que está começando agora a terceira parte. Em Natal são 13 horas e 36 minutos. Você está ouvindo o programa Explicando a Bíblia. Hoje nós estamos comentando o Salmo 132. Já andei lendo a metade do Salmo, que são 18 versículos. E, como sempre, como vocês sabem, eu gosto de ir fazendo aplicações, porque a Bíblia é um manual, de regras de fé e prática. É uma bússola ou um GPS que nos conduz a Deus, aos céus, a Canaã celestial. Com este mapa nas mãos, a gente só não chega se não quiser. Mas se quiser empreender esforço para aprender os caminhos do Senhor, a gente chega sim, na presença de Deus, através da pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo, já que Ele é o centro da Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse aponta para Ele. E a presença de Deus, o templo que está sendo colocado aqui, a arca de Deus que representa a presença de Deus, e o templo, o lugar onde Deus habita neste texto poético, é hoje o meu coração, o seu coração, o lugar onde Deus quer habitar. Enquanto o salmista está dizendo que não terá descanso, não darei sono aos meus olhos. Enquanto não achar lugar para o Senhor, uma morada para o poderoso de Jacó, eu e você, no século 21,
temos que dizer: eu não darei descanso aos meus olhos, eu não darei repouso à minha carne, enquanto não permitir completamente que o Espírito Santo de Deus habite em plenitude no meu coração, que domine o meu querer, que domine o meu entendimento, que esclareça a minha mente, que limpe meu coração e que me disponha para uma adoração genuína, verdadeira, contrita, piedosa. Não apenas de palavras, mas de ações e atitudes que são correspondentes a uma vida transformada por Deus e para Deus. Não há lugar onde Deus queira habitar mais do que no meu coração e no seu coração. Não há lugar onde Deus queira reinar inteiramente enquanto nós estamos aqui do que no coração humano. Ele quer que o seu coração e o meu coração sejam colocados à disposição do seu Santo Espírito, para que a gente possa ter comunhão estreita com Ele, para que o nosso pensamento, para que os nossos desejos, para que as nossas escolhas, tudo seja pautado de acordo com o caráter dele, de Deus. E isso fica muito claro nas palavras de Davi. Olha, meus amados, toda a Bíblia é importante. O Antigo Testamento fala muito do caráter de Deus, revela a personalidade e o caráter de Deus. O que ele gosta, o que ele não gosta, o que ele aponta como ótimo, aquilo que ele aborrece, aquilo que ele abomina, sim, porque tem gradações, sim. Tem coisas que ele aborrece, tem coisas que ele detesta com muita intensidade. Mas aquilo que Deus não aprova, seja o que for, deve ser evitado por nós. Isso fará com que o poderoso de Jacó, o Deus Todo-Poderoso, habite em nosso coração. Maravilhoso, né? Só a misericórdia de Deus pode fazer isso. Ao versículo seguinte aqui, é o versículo 10. Por amor de Davi, teu servo, não faças virar o rosto do teu ungido. Com base na promessa de Deus a Davi, que a gente já falei no capítulo 2 do segundo livro de Samuel, o salmista clama a Deus para que ele cumpra a sua palavra e envie o seu ungido. Aqui é uma coisa que é uma expressão, um texto que nessa poesia aponta muito claramente para Jesus. É um toque de trombeta pela vinda do Rei Jesus, o nosso Salvador, o nosso remidor onipotente. Como diz Jó, eu sei que o meu Redentor vive, um dia se levantará sobre a terra. Ele já veio, e veio para morrer, foi levantado na cruz do Calvário, para que eu e você tivéssemos franca entrada no céu. Pelo nosso merecimento, nós não teríamos como chegar perto de Deus, porque as nossas culpas, os nossos erros, os nossos pecados nos afastam de Deus. Se não fosse a bondade e misericórdia de Deus na provisão do Redentor, do Messias, do seu ungido, certamente nunca teríamos acesso ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, não teríamos acesso ao Deus Todo-Poderoso. Por Ele e com Ele podemos todas as coisas, porque Ele é fiel e poderoso para nos libertar, para nos livrar de todo mal, nos libertar de toda impureza e toda injustiça e nos conduzir aos céus. No versículo 11 ele diz assim: o Senhor jurou a Davi com verdade e não se desviará dela. Do fruto do teu ventre porei sobre o teu trono. O versículo 12 diz: se os teus filhos guardarem o meu conserto e os meus testemunhos, que eu lhes hei de ensinar, também os seus filhos se assentarão perpetuamente no teu trono. As palavras do Senhor aqui, postas a Davi numa promessa, lembrando que a promessa de Deus, as promessas de Deus são eternas, perfeitas e acontecem invariavelmente, porém, a maior parte delas, se não todas, são condicionais. Condicionais porque quando nós somos infiéis, quando nós falhamos, a promessa fica inválida. A promessa de Deus, e isso já está posto, em Deuteronômio isso fica muito claro,
Se seguirmos, se obedecermos, se levarmos em conta os estatutos de Deus, seremos abençoados. Se desconsiderarmos, se desvalorizarmos, se formos desobedientes, rebeldes ao mandamento, à regra de Deus, sofreremos os danos do pecado. O salário do pecado é a morte. O pecado só traz destruição. O inimigo das nossas almas sinaliza para o ser humano uma promessa bem passageira, bem grotesca, de um prazer provisório, de uma alegria passageira, anestesia sua capacidade de fazer julgamento de valor corretamente, de fazer escolha inteligentemente, e aí faz com que o indivíduo se embarace com pequenos prazeres, com pequenas delícias da vida. E são delícias. Se pecado fosse ruim, ninguém pecava. Se só trouxesse sofrimento e dor, ninguém fazia essa escolha. O problema é que o inimigo lança o atrativo nos prazeres, nas alegrias, naquele primeiro momento de satisfação. Mas a desgraça é grande, as consequências são terríveis. É bom sempre a gente pensar desta maneira, porque aí ele diz no versículo 12, se os teus filhos guardarem o meu conserto, os meus testemunhos, que eu lhes hei de ensinar, também os seus filhos se assentarão perpetuamente no seu trono. Ele faz uma promessa a Davi e faz extensiva aos seus filhos, mas coloca um si. Coloca uma condição para, se não obedecer, considere essa promessa inválida. É bem claro isso, porque a gente precisa levar a sério a palavra de Deus. Se nós seguirmos os seus estatutos, seremos abençoados e receberemos as promessas que ele tem para nós. A promessa de Davi possuía termos específicos, a promessa para Davi, sobre as bênçãos que Deus pretendia derramar sobre os seus filhos leais. Olha, isso aqui também fala sobre a importância da gente passar às gerações seguintes um legado de ensino da palavra de Deus. Olha, é muita responsabilidade. A gente precisa ensinar aos filhos, aos netos, aos amigos, aos novos convertidos. A gente precisa ensinar no caminho. A gente precisa, quando você faz uma pessoa amar a palavra de Deus e querer lê-la, quando você atrai uma pessoa para a luz que é Jesus Cristo, você está tirando uma alma do inferno. Você está possibilitando a pessoa a liberdade de não mais ser escravo do pecado. Mas quando você faz de uma pessoa um discípulo de Cristo, andando no caminho, seguindo as pegadas do Mestre, você planta raízes para baixo para dar frutos para cima. Você aprofunda comportamentos baseados em conceitos profundos, em princípios profundos. Nós precisamos ter muito cuidado sobre isso, porque nós somos o exemplo da geração que está aí. Nós somos a carta lida de Cristo para a geração que está no presente momento na Terra. Se eles nos virem fazendo coisas erradas, eles vão aprender com isso. Se nós somos frouxos com a disciplina, seremos responsáveis por isso. Precisamos ajudar para que os nossos filhos, os nossos netos também herdem as promessas que nós temos da parte de nosso Deus. Queridos, vamos ouvir o último hino de hoje. E é um hino que é um chamado. Não é só para descrente não, viu? É para todo mundo. De Luiz de Carvalho, Jesus está chamando. Queridos irmãos, a gente chegou à última etapa da nossa programação, já vamos para o final, né, que esse programa termina às 2 horas da tarde, são 13h47, eu não sei, os irmãos que estão fora, em outros países, sejam bem-vindos, que estão nos assistindo. Esse programa, para quem está acessando a primeira vez, através do Facebook, ele é um programa do nosso querido irmão Gilvan Silva, né? Gilvan Silva. E o nome do programa é Explicando a Bíblia. E toda segunda-feira, pela graça de Deus, nós estamos aqui
E o nosso irmão Gilvan nos chama, né, na verdade a minha esposa, para fazer este comentário da Bíblia Sagrada, e nós vamos seguindo livro por livro, capítulo por capítulo da Bíblia. Hoje está sendo comentado essa parte do Salmo, e vocês estão acompanhando. Eu quero agradecer a Deus pela vida de cada um dos irmãos, pela audiência. Provavelmente na próxima segunda nós estaremos aqui novamente, né? Eu quero agradecer a todos vocês que estão na audiência, a todos os irmãos que estão na audiência. Temos aqui o irmão Trindade, Jailson Trindade, nosso irmão Samuel, nossa irmã Lúcia, nossa irmã Nativa, a todos vocês que estão aqui conosco. Eu agradeço pela vida de cada um dos irmãos, pelos que estão acessando a primeira vez. Eu espero que a transmissão através do Face esteja chegando para vocês em perfeita comunicação, né? Que vocês estejam escutando bem audível, e também que a filmagem esteja sendo boa para vocês. Se tiver alguma reclamação, fale aí, mande uma mensagem. Nós não estamos ouvindo muito bem, ou está travando muito, tá? Eu vou tentar melhorar. Vamos para a última parte do programa. Em Natal são 13 horas e 49 minutos. Você está ouvindo o programa Explicando a Bíblia. Nós estamos no último bloco do programa de hoje. E nós estamos comentando o Salmo 132, que você vem aí acompanhando. Amanhã, o Salmo 133, uma delícia, falando da excelência do amor fraternal. A Bíblia é muito, muito, muito cheia de conteúdos que enchem a nossa alma. Eu e meu esposo estamos esse ano numa empreitada bem deliciosa. Estamos lendo a Bíblia, acho que com 2 planos de leitura diferentes, e isso está fazendo com que a gente leia Antigo e Novo Testamento ao mesmo tempo, e a gente está num ritmo bem acelerado. Está sendo muito agradável, muito prazeroso, e é muito bom ler na companhia da nossa família, viu? Isso é muito maravilhoso. Inclusive a gente tem um grupo, além dos grupos que o pastor Linaldo criou na nossa igreja, o pastor Linaldo tem vários grupos chamados Amigos da Bíblia no WhatsApp. Isso é um bom uso, viu, da tecnologia. Aí, com base, inspirados nesse grupo, a gente também faz parte do grupo da Associação de Leitores da Bíblia, criado pelo irmão Gilvan. Então é mais um programa de leitura. E o meu esposo criou um grupo da família. Então ele fica lá cobrando da família a leitura da Bíblia e põe a lista lá todo mundo. Isso é uma bênção. Faz isso com a tua casa, tá? É muito importante. Eu e minha casa servimos ao Senhor. Para você dizer isso, precisa fazer um esforçozinho, tá? E tem que ser perseverante, porque aí você vai ver um dia que seu filho não vai ler, aí você amorosamente, filho, vamos ler comigo. Eu vi a minha cunhada Jevinha lendo com a filhinha dela, e as duas ali juntas, partilhando o mesmo texto, o rostinho colado, a cena linda. Isso diariamente, isso traz uma intimidade dentro da família, viu? Isso é muito abençoador. Mas prosseguindo aqui, estou partilhando isso porque isso é falar do amor de Deus derramado em sua palavra, e do nosso amor demonstrado como gratidão, cuidando da leitura da palavra de Deus, né? A valorização. Jesus diz: quem me ama, guarda a minha palavra. O versículo 13 do Salmo 132 diz assim: porque o Senhor elegeu a Sião, desejou-a para a sua habitação, dizendo: este é o meu repouso para sempre, aqui habitarei, pois o desejei. Abençoarei abundantemente o meu mantimento, fartarei de pão os seus necessitados. Vestirei de salvação os seus sacerdotes, e os seus santos rejubilarão. Ali farei brotar a força de Davi. Preparei uma lâmpada para o meu ungido. Vestirei os seus inimigos de confusão, mas sobre ele florescerá a sua coroa. Ao escolher a descendência de Davi, Deus também escolheu Sião como sua morada.
a decisão de Deus, nos versículos seguintes, de fazer de Sião a sua morada eterna na terra, não é à toa, mas são os intentos, os propósitos e as razões do próprio Deus. A escolha dessas palavras aqui nesse texto demarcam para mim a bondade e a misericórdia de Deus para conosco. Imagina, presta atenção, o Senhor que habita os céus, o Deus Todo-Poderoso, Senhor dos céus e da terra, que decide, haja luz e houve luz, que diz para o morto se levante e o morto se levanta, que faz osso seco criar carne e andar e ganhar vida de novo. Esse é o nosso Deus, que faz brotar água de rocha, que faz o homem entrar no mar com o pé enxuto, que faz um ser humano pesado vencer uma lei da física conhecida nossa e andar flutuando sobre águas. É o Deus Todo-Poderoso, né? A Ele nada é vedado. Ele faz o que Ele apraz, Ele determinando ninguém invalida, Ele decidindo não há quem possa impedi-lo. Pois é, Ele vem ao seu povo para dizer que fica no meio dele. Quer um exemplo maior e mais lindo? De Jesus, o Emanuel, o Deus conosco. Já pensou que coisa mais linda? Sabe que a gente precisa parar para pensar um pouco mais nisso? Deus resolveu não desistir do ser humano. Eu acho isso muito comovente, muito magnífico. Nenhum de nós merecia que Deus, nenhum ser humano, merecia que Deus se detivesse um segundo sequer, olhando para nós com compaixão. Todas as nossas justiças são como trapos de imundície diante de Deus. Mas Ele, em seu infinito amor e misericórdia, amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, o seu único, o amado Jesus, o Filho perfeito em quem Ele disse ter todo o prazer. Ele deu para que nós tivéssemos vida pela sua morte. Ele sofreu para que eu e você pudéssemos ter uma vida regalada ao lado dele. Uma vida em paz definitiva e em segurança completa ao lado dele. Isso não é magnífico? Isso não é para a gente agradecer de manhã, de tarde e de noite? Não é para a gente viver dando glória a Deus? Por que que a gente é tão ingrato, né? Por que que a gente se queixa tanto, reclama tanto, temos problemas, mas ao invés de reclamar, a gente devia fazer como Paulo e Silas na prisão. Hoje nós estávamos conversando lá em casa sobre isso. Paulo e Silas na prisão. E justamente, viu? Eles apanharam muito porque estavam falando de um texto que aquele povo que estava ouvindo conhecia. Eles estavam falando das histórias bíblicas que aquele povo que estava ouvindo conhecia. Não estavam fazendo nada errado. Não estavam ofendendo ninguém, nem causando nenhum tumulto. Eles estavam falando, fazendo discurso, pregando. E aí apanharam muito e foram presos. Mas eles na prisão não foram se maldizer e dizer como é que pode, como é que Deus deixou, por que Deus não impediu a gente de ser preso, a gente estava pregando o evangelho e aí ele permite que a gente fosse preso, por que ele não livrou a gente? Não, eles não estavam se queixando, eles não estavam reclamando de nada, eles estavam adorando a Deus, eles estavam machucados, eles estavam presos injustamente. Mas eles estavam adorando a Deus, orando e cantando louvores. Não é lindo? Pois é. Isso é difícil, mas é possível. E é assim que agrada a Deus. Ao invés de a gente ficar reclamando, ao invés de a gente ficar... Aí você pode dizer, irmã Régia, porque a senhora não sabe o tamanho do meu problema. Sei não, eu sei o problema meu. Eu só sei do meu. E acredite, eu acho que os meus são maiores, você acha que os seus são maiores. Você acha que as afrontas que você sofre são maiores. Você acha que as injustiças que você sofre são piores. Mas não é verdade não, cada um sabe de si, cada um sabe onde seu calo aperta. Só Deus sabe todas as coisas. Mas eu digo a você que o louvor e a adoração genuínas para Deus são libertadoras.
trazem paz ao coração, trazem conforto e trazem a providência de Deus. É cantando, é louvando, é dando graças a Deus, ao invés de murmurar e reclamar, que a gente recebe de Deus a recompensa da paz, da provisão, do milagre, da cura, porque Ele é todo-poderoso. E se Ele quiser, Ele faz. Mas se Ele não fizer, a gente tem que louvá-lo do mesmo jeito, porque Ele continua sendo Deus, como diz o hino. Ele continua sendo Deus independentemente do que aconteça. E Ele tem o controle sobre todas as coisas. No versículo, os finaizinhos aqui, o versículo 17, celebra a promessa de Deus mandar o seu ungido, como mandou. As palavras aqui, força e lâmpada, referem-se à autoridade e à retidão do ungido. Vestirei os seus inimigos de confusão, mas sobre ele florescerá a sua coroa. O reino do Messias permanecerá para sempre. Seus inimigos não resistirão a ele. Ninguém consegue destruir o reino de Deus. Ninguém conseguiu destruir nem a Bíblia. E tentaram, viu? Queimaram aos montões. Tentaram denegrir a verdade da Bíblia, tentaram deturpá-la. Existem Bíblias corrompidas espalhadas no mundo inteiro. Há gente tola por aí que debocha, que não valoriza e ainda deprecia a Bíblia Sagrada. Por sinal, a estas pessoas eu sempre digo assim: olha, seja só inteligente, não precisa ser espiritual, não precisa ter fé, só inteligente, leia a Bíblia despojado de qualquer sentimento mau, leia sem preconceitos e leia prestando atenção do ponto de vista linguístico, histórico, a organização bíblica, ela só neste aspecto já derruba um bocado de conceitos equivocados a respeito dela. Eu desafio você a prosseguir na leitura da Bíblia. Imagina que você está fazendo o seu plano de leitura diária, 3 capítulos diários, você lê folgadamente a Bíblia toda em um ano. E você pode ser muito abençoado, enchendo a sua mente com as palavras que estão postas aqui no texto sagrado, para que isso traga alívio e refrigério pela presença de Deus. Ela é a palavra de Deus, é a voz de Deus no seu ouvido. E se você permitir que Deus fale ao seu ouvido, você vai sentir algo especial. Que nesta tarde Deus encha você e a sua casa com as suas bênçãos, com a sua proteção e com a sua paz. Em nome de Jesus. Fica com Deus. Queridos irmãos, muito obrigado pela sua companhia. Deus abençoe e até a próxima segunda, se Deus assim nos permitir. Abraço a todos.